Fala galerinha, tudo bom? Como eu disse para vocês, fiquei aqui diretaço. Vamos embora já fazer a próxima aula porque ela é curta. A continuidade, que é o que falta, que é o Future Perfect Continuous, que vai indicar uma coisa bastante simples no português, então ele tem uma cara grande no inglês, mas ele tem um sentido muito simples. Ele nasce do Future Continuous, certo? E como a aula de hoje é um pouco curta, nós teremos a oportunidade de lermos um texto para praticar, na verdade, o inglês de maneira bem geral, tá certo? Então dá uma olhadinha aqui no que a gente tem hoje. Future Perfect Continuous. E ó, esse é o tempo verbal que encerra tudo que a gente tem para falar sobre futuro, tá bom? É o Future Perfect Continuous. Bom, vamos antes de entrar nesse mérito todo aqui, deduzir ele, ó. Nós já tínhamos visto que o Future Perfect nasce do Present Perfect somado ao próprio Simple Future, não é verdade? E que ele podia ser traduzido ao pé da letra. Tudo bem. Agora eu vou fazer essa formulazinha aqui, ó, ficar um pouquinho maior. Então vou jogar ela para um outro slide, tá? Para a gente poder partir dela. Ó, vamos deixar de um lado até aqui, ó. A gente tem então o Future Perfect, né? Que faz jus ao nome, e ele tem essa carinha. Se ele é perfect, ele tem o auxiliar have, mais um verbo qualquer no passado particípio, que a gente chama popularmente de terceira forma, para dar ideia de concluído e tal. A gente já falou disso bastante, né? Maravilha, tá aqui o Future Perfect. Vou fazer esse trem ficar maiorzão. Ele vai passar a se chamar Future Perfect Continuous. Ó a pronúncia do cara, hein? Future Perfect Continuous. Bom, o Future Perfect Continuous vai ter que ter elementos que fazem jus ao seu nome. Se ele, por exemplo, é future, ele vai ter will. Se ele é perfect, ele vai ter o auxiliar do tempo verbal do present perfect, que é o have. Agora vamos lá para o final. Ele é continuous, então ele tem que ter o ing, que a gente já viu várias vezes, vem preso ao verbo, certo? Mas para que esse ing exista, tem que ter o que antes? Lembra disso? Eu não posso dizer I studying. Eu não posso dizer isso aqui, eu estudando, porque isso aqui não me direciona, né? Não me situa no tempo. Eu estudando, o que é? Não, tem que ter o to be aqui na frente, lembra disso? Tem que ter o to be na frente que vai determinar, se ele estiver no presente, que eu estou estudando, se ele estiver no passado, que eu estava estudando, se ele estiver no futuro, que eu estarei estudando. Ou seja, para que este ing exista aqui, ó, para que eu consiga jogar o verbo no gerúndio, tá vendo ele aqui, ó? Eu preciso ter esse to be antes. Então eu vou colocar esse to be aqui. Só que esse to be vai sofrer a influência do have. E o que a gente já sabe? Lá da época do Present Perfect, que o verbo auxiliar have faz, ó, o verbo auxiliar have ou has joga o verbo para a terceira forma. Viu ali? Então o verbo auxiliar have aqui vai jogar o verbo to be para a terceira forma. E o verbo to be na terceira forma a gente já sabe qual é, ó. É o verbo been. Pronto. Nasceu a nossa fórmula do Future Perfect Continuous, que é esse monstrão aqui, formado por 4 verbos. 1, 2, 3, 4. É isso. E que poderá ser traduzido ao pé da letra? Na verdade poderá, mas fica esquisito para nós. Dá pra gente deixar ele mais simples e você vai ver isso comigo agora. Future Perfect Continuous. O tempo verbal que é formado por 4 verbos juntos. No problem. Afinal de contas, você já sabe que para fazer negativa e pergunta eu só mexo no primeiro. Olha só, esse cara é pouco provável que ele apareça na sua prova. Eu já vou lhe acalmando, porque ele é um tempo verbal que é pouco usado, tudo bem? E há outras maneiras de você transmitir essa ideia. Então veja, ele é usado para indicar que uma ação estará acontecendo até um momento específico no futuro, ou até um evento. É isso, tá? Só que a gente também tem o Future Continuous para indicar que algo estará acontecendo. E o Future Continuous é muito mais usado do que esse cara, ele é muito complexo. Mas olha aqui, ó, estrutura. Agora a gente está em casa, porque a gente nós deduzimos essa fórmula aqui, que é formado por 1, 2, 3, 4 verbos. Olha que bacana poder deduzir. Que louco, hein? Saiu um parênteses escuro aqui, ó. Vamos deixar então ele todo vermelho, daí não fica estranho aos olhos, certo? Olha só, nós deduzimos ele aqui, ó. Nós deduzimos ele aqui. Tio Rê, posso traduzir ao pé da letra? Posso dizer que essa fórmula indica aquilo que terá, veja, o verbo have é o verbo ter, como will ficou futuro. Terá, estado, acontecendo. Sim, você pode dizer isso, mas quantos de nós falam isso? Olha, na hora que minha mãe me ligar, eu terei estado estudando há 3 horas.
né? Não, a gente fala, eu vou ter estudado por 3 horas, ou eu estarei estudando há 3 horas. Ninguém fala, eu terei estado estudando. Não, eu estarei estudando. Então, na verdade, dá para traduzir esse cara ao pé da letra, sim. Faz sentido. É que a gente não usa isso no português tão bem. Então, assim como é raro você ouvir alguém falando isso no português, também será no inglês, tá bom? Mas não faz sentido? Ó, a minha mãe vai me ligar. Então, ela vai me ligar às 4 da tarde. Eu vou começar a estudar às 3. Então, quando ela me ligar às 4, ó, não ligou ainda, é futuro. Eu terei estado estudando. Quer dizer, eu vou estar estudando ainda e já vou ter completado 3 horas. Eu terei estado estudando há 3 horas ininterruptas. É isso, gente. Muito fácil. Se está soando o meu português muito estranho ao seu ouvido, é porque você não está acostumado com isso. Mas faz sentido. Então tá bom. Tá aqui o cara. Olha o exemplo. She will have been studying for 3 years next month. Ó, supor que alguém começou a fazer um curso de inglês. Ela terá estado estudando francês, né, não inglês, há 3 anos no mês que vem. Então, quando chegar o mês que vem, ela vai ter estudado por 3 anos e continuará, é por isso que tem esse NG, e continuará estudando, ela ainda vai estar fazendo isso. Bom, o que não podemos deixar de falar? Que uma estrutura verbal formada por 2 ou mais verbos é sempre no primeiro que eu mexo para fazer negativa e pergunta, caso eu queira fazer negativa e pergunta, é sempre no primeiro. Então olha que interessante aqui, ó. Existe a forma contraída? Existe também. Continua tendo 4 verbos, né? She will have been studying for a long time. Ela terá estado estudando por muito tempo. Ou, eu posso traduzir isso por ela estará estudando por muito tempo. É isso, tá? Indica que ela começou isso, continua fazendo no futuro, a ação é contínua. Tá aí, muito tranquilo. E aqui tá a forma contraída, should have been studying. Legal? Gente, é usado no inglês, até mais do que no português. Não tanto, por isso que eu acho que não deve cair na sua prova. Se cair, você está preparado, você está amparado, porque eu gosto de pecar pelo excesso de informação. Jamais vou correr o risco de você não ver algo comigo que possa estar na sua prova, tá certo? Mas não é um tempo verbal para você se preocupar, concorda? Olha só, o uso dele, bom, ele é condizente com o seu conceito, quer dizer que ele se mistura com o seu conceito. Quer dizer que ele quer dizer a mesma coisa quando eu usei lá atrás a frase para te explicar para que ele serve, né? Ele indica uma ação que estará acontecendo até um momento específico no futuro. Olha que interessante o uso dessa palavra até. Tudo bem? Mas a ideia de que estará acontecendo não é muito diferente do futuro contínuo. Então vamos aos nossos exemplos aqui, ó. She will have been working for 8 hours on this project by the time our boss arrives. Ó, eu usei um momento aqui, ó, que é na hora em que o nosso chefe chegar, certo? Então, by the time. Olha a tradução da frase. Nós, né? Aqui somos nós, we. Nós teremos estado trabalhando por mais de 8 horas nesse projeto na hora em que o nosso chefe chegar. Significa que 8 horas terão se passado e nós ainda estaremos trabalhando lá. Nós já teremos concluído 8 horas e ainda estaremos trabalhando. Então a ideia dessa frase aqui, ó, nós teremos estado trabalhando por 8 horas ou nós estaremos trabalhando há 8 horas na hora em que o chefe chegar, significa que o chefe chega no escritório e fala para a equipe, e aí galera? E a gente fala assim para ele, cara, faz mais de 8 horas que a gente está nesse projeto aqui. E ele vai olhar e a gente ainda vai estar trabalhando. Bem tranquilo, bem igual ao português. E aí, o texto que eu prometi para vocês, para a gente ler aqui. Esse é um texto mais pesado, ele fala de uma injustiça familiar, né? Quem tem irmão e irmã sabe que às vezes rolam pequenas injustiças, faz parte, não é pra gente se incomodar com coisa pequena, né? Um irmão que ganha mais um presente melhor do que o outro, enfim, mas esse texto vai te deixar com um pouquinho de raiva, tá? Você vai perceber aqui a baita injustiça que rola e a falta de percepção dos pais, como às vezes é isso que deixa a criança magoada. Então esse texto aqui vai deixar você um pouquinho nervoso, mas a gente vai usar ele para quê? Para praticar inglês, tá certo? Não tem exercício envolvido, fique tranquilo. Na verdade até tem, a gente vai ver aqui no tempo se vale a pena fazer. O foco principal é você realmente ver ali as estruturas que a gente já estudou sendo utilizadas, tudo bem? Como os tempos verbais funcionam, a tradução que eu vou fazer para você, sempre deixando você tranquilo, mas que não é uma tradução literal, ela depende do contexto, tá bom? Enfim, tente perceber o máximo de tudo que a gente já estudou nessa leitura de texto aqui, ó, que fala the mini problem. Eu já começo usando o macete da garota bonita para dizer o quê? Ó, o problema minúsculo, o problema pequeno, o problema mini, pode ser o mini problema? Pode, mini tem o mesmo
sentido no inglês e no português. Então, daqui daria para traduzir o mini problema. Leia comigo primeiro esse slide, ó, são 3, tá? E aí, eu vou traduzindo um por um para não ficar assim corrido demais. Vamos lá. Lily's anger could not have been more palpable. Olha o present perfect aqui sendo usado com o verbo modal que a gente vai estudar, tá bom? Vamos lá. She awakened Christmas morning and along with her brother ran down to see the gifts under the tree. In the living room sat a magnificent mini bike. It was red with a pearly white gas tank and side panels. For a brief moment, Lily was filled with what seemed like unsurmountable excitement. She couldn't imagine anything better than getting that bike. Then her eyes caught sight of a baby doll sitting on the couch with a huge bow. She knew the mini bike belonged to her brother and that she had been relegated to that doll. It was par for the course. Tommy always got cool things, skateboards, gliders, science kits. Olha, isso já começa a irritar. A raiva da Lily não poderia ter sido mais palpável, ou seja, mais clara, mais perceptível. É nesse sentido, né? Palpável é aquilo que você pode, inclusive, tocar, não é isso? Ela acordou na manhã de Natal e, juntamente com o irmão dela, correu para baixo, quer dizer, da ideia de que eles estavam no segundo andar da casa. Ran down, ela correu lá para baixo, tá? Para ver os presentes embaixo da árvore. Na sala de estar estava uma magnífica mini bicicleta, uma bicicleta pequena. Ela quem aqui, o it? A bicicleta, né? Ela era vermelha, com um tanque de gasolina branco perolado e painéis laterais. Aqui toda vez que eu estou voltando, você já sabe que é o macete da garota bonita que eu volto, tá bom? Já sabe, beleza. Por um breve momento, Lily estava preenchida com o que parecia ser uma felicidade intransponível. Insurmountable é aquilo que não passa, que você não supera e que não passa, que fica ali. Ela tinha uma felicidade que é como se fosse assim, uma felicidade que não acaba. Isso que é insurmountable. Olha que palavra esquisita. Ela não podia imaginar nada melhor do que ganhar aquela bicicleta. Então, os olhos dela tomaram visão de uma boneca, um bebê, né, uma boneca bebê sentada no sofá com um laço enorme. Ela sabia. Eu adoro essa frase porque ela tem um ponto final, ela é curta, já vai te dando o tom correto. Olha como esse texto vai mexendo com a tua emoção. Ela sabia. Ela viu a bike, ela viu a boneca. Tum! Esse texto é demais, cara. Ela sabia que aquela mini bicicleta pertencia ao irmão dela e que ela tinha sido relegada no sentido de, né, destinada àquela boneca. It was par for the course, é uma expressão idiomática, claro que ela está toda aqui em itálico, que significa assim, era óbvio. Par for the course é essa ideia de que era óbvio, no sentido de que era sempre assim. Uma coisa que é rotineira, uma coisa que já se sabe. Então vou traduzir aqui, era óbvio, uma expressão idiomática. Tommy sempre ficava com as coisas legais. Os skates, os planadores, os kits de ciência. Vamos continuar? The mini bike was just the latest cool thing. Lily always got the boring gifts. A doll with a gown, a doll with a tutu, a doll with a puppy. These dolls seemed unusually black. The doll wore a petticoat. The doll had a short, straight black hair. Tommy had seen that mini bike in the front window of Moore's bike shop, but hadn't Lily too? Both had begged for the bike. Both had said it was the only thing they wanted for Christmas. Hadn't Lily asked for it with as much fervor as her twin brother? Tommy's eyes grew wide at the sight of the bike he knew was his. No doll for him. Cara, o texto deixa a gente enfurecido, né? Olha só. A mini bicicleta era a coisa mais legal da atualidade, né? Essa que é a ideia do latest, quer dizer, a última coisa mais legal. Lily sempre ficava com os brinquedos chatos. Uma boneca com uma camisola, uma boneca com um tutu, né, que é aquela sainha rodada de balé, uma boneca com um bichinho, with a puppy, com um filhotinho. Esta boneca parecia unusually, quer dizer, unusually, aquilo que não é comum, diferenciadamente chata, quer dizer, blá aqui no sentido de, é uma boneca qualquer. Então, ela parecia assim, tão chata quanto as outras, tá? A boneca vestia um pequeno casaco, a petticoat. Petit
que vem do francês, é pequeno. A boneca tinha um cabelo preto, liso, curto. Tommy tinha visto, olha o past perfect aqui, ó. Tommy tinha visto aquela mini bike na vitrine frontal da loja de bicicletas do Moore, mas a Lily não tinha também? Ambos tinham implorado pela bicicleta. Ambos tinham dito que ela era a única coisa que eles queriam para o Natal. A Lily não tinha pedido por ela com tanto fervor quanto o irmão gêmeo dela? Putz, pra piorar, velho, são gêmeos. Aqui você já tá jogando as coisas longe, já jogou teu celular na parede, você tá enfurecido, você tá pensando, caraca, eu passei pela mesma coisa. Talvez não. Mas o que acontece? Cara, olha como o texto envolve a gente emocionalmente, por isso que ler é um barato, né? Porque não é só mexer com a imaginação, mexe com a nossa emoção. Você já tá aqui enfurecido, né? A galera pensando assim, tinha que ser uma coisa contra as mulheres mesmo, por que a menina não pode ganhar um presente tão bom quanto? Ainda são gêmeos, cara, eu tenho um irmão gêmeo, eu sei como é que é essa coisa. A coisa mais difícil é você criar filhos gêmeos, porque tem essa coisa, tem que dar tratamento igual, tem que dar tratamento igualitário. Olha só, daí ele diz assim, ó, os olhos do Tommy cresceram, né, se abriram com a visão da bicicleta que ele sabia que era dele. Nenhuma boneca para ele. Ah não, cara, não, eu já tô com raiva aqui. Eu já tô com raiva desses pais aqui. Mas vamos para a última parte do texto, onde tudo fica bem? Não, onde você vai atirar o teu laptop, o teu celular na parede de vez. Olha como esse texto deixa a gente com raiva. He ran into his parents' room and jumped excitedly on the bed. Thank you, Mama. Thank you, Papa, he yelled. Meanwhile, Lily simmered in the other room. She was furious. She was enraged. She was incensed. It took a while for anyone to even realize she was missing. What's wrong, Lil? Papa asked. Did you see your pretty doll? I saw it, she said sulkily. Eu adoro essa frase, dá toda a emoção certa. What's wrong? Asked Mama. Silence. Lily's jaw was fixed. Her hands clenched. Her whole body trembled. Oh, Mama, you know Lily is never excited by presents, her brother laughed. Come out and watch me ride. And so they did. What? Cara, que tenso. Olha o texto pra gente terminar essa aula com você sentindo raiva das injustiças da vida, as pequenas e as grandes injustiças. Olha só, ele correu para o quarto dos pais, ó, a palavra parents são os pais, então vamos lá. Ele correu para o quarto dos pais dele e pulou feliz na cama, tá? Excited é com excitação no sentido de felicidade. Obrigado, mamãe. Obrigado, papai, ele gritou. Enquanto isso, a Lily se recolheu no outro quarto, tá? Então, she simmered, ela ficou lá, enfim, sumiu, foi para outro quarto, tá? She simmered, ela se recolheu. Dessa ideia de que ela estava assim, né? Desapontada, triste, enfim, tá? Ela estava furiosa. Ela estava enraged, quer dizer, enfurecida. Ela estava irritada. Olha quantas vezes ele repete isso. Levou um tempo para alguém até mesmo perceber que ela não estava ali, né? Que ela missing aqui no sentido de que ela não estava no lugar. Gente, é manhã de Natal. Meu Deus, como eu estou irritado. E olha a palavra realize e a palavra parents, que são duas palavras que não são o que parece. Parents não é parentes, são pais. Realize aqui não é usado para dizer realizar, é o verbo perceber. Então estava lá o irmão dela, né? O Tommy, com o papai, com a mamãe, obrigado pelo presente e tal, e não notaram que a Lily não estava ali, velho, na manhã de Natal. Aí olha o que ele diz aqui, ó, o que está errado, Leo? Perguntou o pai. Então, daqui da ideia de que agora foram achar ela, né? Você viu a sua boneca linda? Ela responde, eu a vi, né? Ó, eu vi ela, esse it aqui é a boneca. Ela disse de maneira seca, sulkily. O que está de errado? Perguntou a mamãe. Silêncio. A mandíbula da Lily estava fixa. Ou seja, sabe quando a pessoa está com tanta raiva que ela aperta aqui o maxilar assim? E daí fica tudo fixo, tudo, né? É essa a ideia da frase, tá? Ó, suas mãos cerradas. Clenched é essa ideia de quando você vai dar um soco em alguém, você fecha a mão e fica assim, mão clenched. Então ela estava assim, né? Mandíbula cerrada de raiva. Coitadinha. O corpo todo dela tremia. Ah, mamãe, você sabe que a Lily nunca fica feliz com presentes. O irmão dela riu.
Ah não, cara, não. Eu sei o que você está pensando. Eu vou matar esse desgraçado. A culpa não é do piá, a culpa é dos pais, dos pais. Aí ele fala, vamos lá pra fora, come out, vamos pra fora pra vocês me assistirem andar na bike, né? Ride e andar na bicicleta. E então eles foram. Eles foram e deixaram a Lily pra trás. Eu não acredito que hajam pessoas tão sem noção assim e que fazem isso com os filhos. Tudo bem, o senso de justiça começa em casa, né? O senso do que é certo, do que é errado começa em casa. Mas isso é uma outra discussão, é um outro problema. Que bacana poder fazer esse texto aqui com você, até porque a noção do que é certo e errado, ela é um pouco cultural. E ela é um pouco do que cada um acha certo ou errado. Concorda comigo? Mas como isso é uma história, né? É uma conversa que dá muito pano para manga, eu deixo para os professores de redação, porque daí de fato, né, talvez você tenha que redigir sobre esse tipo de coisa. Afinal de contas, o tema da redação do ano passado foi sobre a intolerância, que é um tema recorrente no Enem. Tá certo, queridos? Então, espero que você tenha gostado do texto. Faça uma releitura agora mais minuciosa, percebendo as estruturas, né? Mais focado no aspecto linguístico mesmo, estrutural da língua, e se deixe levar pela emoção também. E uma releitura vale, inclusive, para você usar um dicionário, perceber algum outro vocábulo que você tenha curiosidade. Tá certo? E nos vemos na nossa próxima aula para assunto novo. I see you! Bye! Até lá!